Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, treinador mental, coach e atleta. Hoje tenho um enorme prazer de ter aqui Pedro Cardoso, do Anything is Possible. Ele é triatleta, empreendedor, foi gestor e sobreviveu ao cancro e tem uma história fantástica para nos contar. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. É verdade, a minha vida tem sido uma aventura. Sempre me considerei uma pessoa saudável, mas aos 34 anos tive um diagnóstico de cancro, que ninguém está à espera de receber, e considerava-me, como disse, uma pessoa muito saudável, praticava algum desporto, não da forma como pratico agora, e de facto o cancro pode aparecer na nossa vida a qualquer pessoa, portanto é um azar da nossa vida, que nos muda a vida por completo, para sempre. Mas compete-nos a nós encarar esse problema que, de facto, a mensagem pode acontecer a qualquer um. Sim. Sabes que eu tive uma colega de trabalho que eu fui das primeiras pessoas a saber que ela tinha sido diagnosticada com cancro. E ela disse-me uma frase que é das frases mais impactantes que eu ouvi na minha vida. Que eu posso ler muitos livros, muitos campeões, mas ela disse, eu não vou morrer disto, Miguel. Eu não queria morrer disto. E aquilo ficou tão... E ela curou e voltou. E é impressionante aquela determinação, sim, aquele foco, não é? E tu podes... Certo, nós quando temos um diagnóstico destes, ninguém está preparado. Mesmo que aconteça à nossa mulher, ao nosso pai, na família, a um amigo, que cada vez está a acontecer mais, não é? É uma doença, sim, da moda. Felizmente, é que a colega disse... Pode-se morrer com cancro, é mais essa tendência, e não morrer de cancro, não é? Felizmente a ciência está-nos a ajudar muito, mas vai sempre haver mortes de cancro. Se houver uma morte já é muito, mas é fruto da nossa sociedade, portanto vamos ter sempre isso, conviver com isso. Mas foi um bocadinho passar para o outro lado da vida, do outro lado do mundo. Eu estive afastado deste mundo há muito tempo, mas sempre com vontade de superar, de resolver. E acho que é um bocado esse trabalho, o nosso trabalho, de não desistir e fazer o trabalho de casa. Eu acho que é muito importante. Qualquer pessoa que passe por um problema deve perceber rapidamente, tem que ser ela a trabalhar. E não esperar que venham ter com ela e que tragam uma solução milagrosa, que essa não vai existir. O cancro é, de facto, um problema complexo, covarde, silencioso. Mas nós, se quisermos travar uma batalha grande da vida, vamos buscar armas que se calhar não imaginávamos que as tínhamos. Portanto, isso foi também uma grande lição. E tu, nós estamos a falar em off, que tu és muito proativo e tu tornaste um especialista, não é? E estudaste. Quase que me posso considerar médico, não é? Na brincadeira, eu costumo dizer duas coisas. Sou quase médico e digo muitas vezes que muitos médicos levam a mal. Eu sou um doente profissional. Quase que me habituei, quase que é uma profissão, ser paciente. Eu costumo dizer paciente impaciente, porque quero respostas, quero perceber, quero conhecer, e às vezes este contexto, a relação com o médico, a relação com a saúde, é sempre algo misterioso, algo de confiança, de delegação de confiança, expectativas. Portanto, isto é um trabalho que a gente vai aprender a lidar e vai melhorando e vai nos conhecendo, vamos nos conhecendo cada vez melhor, que nos permite construir algo melhor e acreditar que vai ser possível. E tu estás a falar, este autoconhecimento que tu tens sobre ti e depois da doença, porque é muito importante tu tratares não só a doença em si, mas tu como um todo. Claro. E tu estás a falar um bocado, não é? Quando tens ouves esta palavra que é das palavras que as pessoas mais têm medo. Sim. Depois daquelas fases todas, negação, depois aquele foco em acreditar, não é, em ti e pôs mãos à obra. E um bocadinho, ok, tenho isto e agora, o que é que eu posso fazer? O que é que está no teu controle? Ouvir várias fontes, ouvir uma segunda opinião, ouvir uma terceira opinião, ouvir uma 10ª opinião, se for o caso. Porque nós, quando damos um passo, normalmente são decisões para a vida, ou são decisões que podem influenciar a nossa vida. Então, de certa forma, há que explorar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, porque compete a mim fazer.
e não traga-me saúde ou dê-me saúde, eu vou comprar saúde, que isso não existe. Portanto, é muito nós trabalharmos, fazemos o trabalho de casa para, no limite, ser um grande contributo que vai fazer toda a diferença no desfecho final da doença. É muito a nossa atitude perante a doença. E tu aqui, o papel do desporto, qual foi o papel do desporto? Tu já praticavas antes, mas depois qual foi aqui? Eu de antes diria que era um desportista de fim de semana, um desportista que queria, e sempre pratiquei desporto, a bicicleta nomeadamente, um BTT, muito ao domingo, muito quando podia, de certa forma apaixonado pelo desporto, mas não comprometido com o desporto, não ter a disciplina, e a doença veio-me dizer, pela pior maneira, que de facto eu parado não vou usar as armas todas que posso, e de facto encontrei no desporto um grande aliado para relativizar problemas, para me dar força e para me comprometer eu próprio com algo de disciplina, melhoria e acreditar. E de certa forma nós, quando conseguimos conquistar pequenas medalhas, pequenas metas, cruzar pequenas metas, vamos acreditando em algo maior, algo mais distante, algo mais difícil. E é este processo quase de melhoria contínua, de acreditar sempre, nunca desistir, e mostrar a nós próprios e no fundo, confirmar em concreto que aquilo que eu tive pode ser ultrapassado, para aquilo que eu tive pode ser menorizado, pode ser, digamos, combatido com uma arma que se chama desporto. E eu acho que foi a minha grande arma, ter conseguido com o desporto um grande aliado para combater esta doença, não é? Porque tu, quando tiveste, foi há 15 anos, não foi? Sim. Eu acho que a medicina ainda não estava como está agora. Não está agora. Eu ainda recentemente fui a uma palestra da Esther Alves, que era de ciência e de desporto. Sim. E ela levou ali especialistas, desde crianças com cancro, com pessoas em paliativos, desde a longevidade, sempre com o movimento e o desporto e os benefícios que tem. Mas há 15 anos atrás não se falava disso. Há 3 ou 4 aspectos que posso referir. Primeiro, lembro-me na altura em que não se apelava à prática desportiva. Não estou a dizer que era contraindicado, longe disso, mas não é como agora se diz. Mesmo no pior fase, faz desporto, que vai-te ajudar. Na altura eu não tinha essa indicação, mas eu fiz. Felizmente tive essa vontade e essa iniciativa, que é aquilo que a gente tem que fazer. A nossa atitude é que vai fazer a diferença. Depois foi as armas da ciência, que é as técnicas de radioterapia, que eventualmente, além da cirurgia, a radioterapia e as drogas da quimioterapia são mais evoluídas, com danos colaterais muito menores. Portanto, eu com a radioterapia sofri muito mais do que, felizmente, hoje uma pessoa com o mesmo tipo de tumor irá sofrer. Portanto, isso também é uma grande evolução. O terceiro aspecto tem a ver com, digamos, o cancro já é conhecido, é mais bem conhecido hoje do que era há 15 anos. Portanto, torna-se uma doença mais... O número de pacientes também nos obriga e nos permite ter armas melhores e terapias mais orientadas. Portanto, hoje em dia há um conjunto de benefícios ou de instrumentos para tratar melhor o cancro. E tu falaste, não é, recentemente, da importância depois de passar desta fase de sobrevivência para recuperar e usar todas as ferramentas que tinhas ao teu dispor, independentemente dos rótulos. Claro. Isto, para uma grande guerra, temos que levar as armas todas, temos que ir buscar o arsenal todo que a gente consegue encontrar. E as abordagens clássicas são aquelas abordagens quase iniciais e naturais que nós vamos buscar, mas quando estamos perante um desafio enorme, temos que ter a pesquisa, a curiosidade em descobrir coisas novas, e assim fiz. Procurei ajudas na homeopatia, que me ajudou imenso, e eventualmente, se calhar, para tratar uma doença menor, uma situação mais corriqueira, se calhar não abordaria a homeopatia. Como fiz outras abordagens de cromoterapia, drenagem linfática, uma série de iniciativas que eu achava que devia experimentar, sem qualquer garantia de sucesso, sem qualquer garantia que eu iria estar melhor,
mas felizmente tive essa curiosidade porque melhorei muito com essas abordagens complementares ou completamente, digamos, distintas, mas que me ajudaram, porque nós somos uma só matéria, uma só pessoa, e, portanto, e há aqui abordagens distintas para o mesmo fim. E aqui pegando, não é, nem sequer falava-se há 15 anos atrás da questão da saúde mental e do desporto. Sim. E tu viste toda esta evolução e todo este caminho, não é? De como muita gente usa o desporto, não é? Cada vez é mais indicado, até por psiquiatras, faz algum tipo de atividade, até em movimento, para ser o primeiro passo. Sim, eu agora comando um pouco mais, não digo ando mais nas redes sociais, mas estou mais curioso em perceber o que é que se vai dizendo, e mesmo com estes tais algoritmos que a gente vai ouvir aquilo que se calhar quer ouvir, hoje está confirmadíssimo, felizmente, que o desporto ajuda em tudo, em todas as idades, em todas as condições, e de certa forma vai nos ajudar à nossa saúde, à nossa esperança de vida, à nossa qualidade de vida, aquela questão do envelhecer com mais qualidade de vida, com mais função, com mais liberdade de movimentos, mas isto tem muito a ver com aquilo que será de certa forma um benefício para a nossa mente, não é? Porque o corpo não é nada sem a nossa mente, e de certa forma, se nós estivermos melhor com nós próprios, sentimos bem, o corpo vai ser beneficiado. Eu, se não tiver motivação, o meu corpo está a pedir para eu ir treinar, se a minha mente não decidir, não tomar iniciativa, se calhar o corpo vai ser prejudicado. Então a nossa força mental, as nossas descobertas, que isto nos faz bem, é transformador. Eu acho que eu lembro-me de muitos colegas de doença que se resignaram à doença porque se calhar não tiveram aquela curiosidade, aquela força mental, aquela descoberta de falta de curiosidade, e não descobriram, não acertaram numa abordagem um pouco mais, digamos, ativa. Vamos tentar, vamos ter a iniciativa. E de certa forma resignaram-se e, como eu costumo dizer, tiveram uma sentença para a vida, porque se conformaram com um diagnóstico complicado. Sim. Portanto, se a nossa mente quiser ir um pouco mais, se temos aquela força interior, aquela ok, vou experimentar e não vou desistir, a gente ganha muito com isso. Nós, quando nos conhecemos, estivemos ali a falar a questão do poder mental, e a mente alinhada depois com o corpo faz coisas, leva o corpo, quebra ali limites que nós pensamos que, e tu dizes uma coisa, e pegando aqui no gancho, aproveitando do Anything is Possible, o impossível é só uma palavra. É verdade. É um bocadinho o Iron Man. Foi um capítulo da minha vida, é um capítulo da minha vida muito bonito, pelo desafio, pela cortar a meta, pela causa de ajudar um amigo também que padecia da mesma doença, que é acreditar e não desistir. E afinal, tudo é possível. Porque de certa forma eu tive a felicidade e também a ousadia e a sorte e o mérito, também o orgulho, podemos pôr vários adjetivos nisto, de ir da invalidez e ao fim de 15 anos, portanto um percurso longo, duro, uma batalha longa, sem pausas, portanto a doença não esperava por mim, portanto eu é que tinha que superar a doença, em que sem pausas eu consegui ir da invalidez, de um extremo, até à meta de um Ironman. Isso é magnífico. Mas pelo meio há uma coisa comum, que é a minha vontade de vencer, a minha vontade de melhorar. Para a vida, para o desporto e para aquela sensação fantástica de que tu vais cortar uma meta, tu vais conseguir atingir um objetivo. E esse objetivo, quando é atingido, tu se calhar olhas para trás e sim, isto era impossível há uns tempos, mas de certa forma seria mesmo impossível se não tivesse esta iniciativa, porque nada nos vai acontecer dado. Portanto, nós temos que ir sair do sofá e ir buscar essa vontade. E o cair e o levantar, e o cair e o levantar, porque eu quero. E às vezes falta mas tu queres de facto, ou gostavas só porque o gostavas? Mas se eu quero muito, eu quero ter saúde, eu quero melhorar, eu quero acreditar que vou estar melhor, de certa forma ter esperança que amanhã vou estar melhor, vou estar mais saudável, voltar a ser aquela pessoa que era antes. Eu fiz tudo e empenhei toda a minha energia, todas as minhas forças para
quem sabe um dia chegar a essa meta. Porque a prova do Ironman, além de requerer um trabalho árduo, diário, é o trabalho que eu tive com o cancro. Não podia estar de férias, eu não podia pôr a doença a trabalhar mais do que eu é que tive de trabalhar mais com a doença, e de certa forma tudo podia correr mal, porque a prova em si é um desafio complexo, é um desafio de várias horas, no meu caso 12 horas, mais um pouco, mas que eu ficaria muito orgulhoso de, pelo menos aquilo que eu costumo dizer, de estar na linha de partida. Chegar à meta não sei, mas eu estar ali na linha de partida já era uma vitória. Porque mesmo os profissionais do desporto muitas vezes não terminam uma prova, mas tiveram a coragem e a determinação para chegar a estar na linha de partida, como os outros estavam lá. Se calhar sem um passado como eu estive, logicamente também com questões de dificuldade, não sou mais que os outros, mas que se calhar com uma determinação que eu diria, ninguém tem mais determinação do que eu. Eu quero aquela meta. Portanto, eu andei aqui um ano, além de imaginar-me todos os dias a querer melhorar, eu todos os dias pensava nisso. De certa forma, isto era uma vontade enorme de cortar aquela meta. E isto é um bocadinho uma analogia para a nossa vida. Se eu quero ser saudável, se eu quero melhorar, eu tenho que acreditar que vou melhorar. Portanto, mas tenho que fazer, como dissemos há pouco, o trabalho de casa. Portanto, é um bocado essa filosofia. E tu agora, ao final destes 15 anos, já consegues ver aqui um bocado da visão, tipo, visão, legado que tu queres deixar, não é, às pessoas, esta mensagem de inspiração, de fome de viver? Sim, este meu projeto muito meu, não há aqui nada mais do que uma vontade de partilhar, é uma terapia para mim, de expor a doença, de expor o sacrifício, mas também mostrar que é possível. Mostrar na perspectiva de partilhar, assim, vem comigo, ou olha para o meu caso, ou faz também, porque faz o teu caminho, faz a tua luta, acredita nas tuas crenças, ou nos teus valores, porque poderás conseguir. Eu passei por isso. E de certa forma não são todos Pedros, não são todos Ironman, mas são todas as pessoas que se calhar têm problemas, que nós todos temos problemas, e temos que acreditar numa solução. Por mais difícil que seja o problema, por mais forte que seja a causa ou as limitações, nós devemos acreditar no mesmo nível, ou até mais, de que vai ser possível superar isso. Porque eu podia muito facilmente cair numa tentação complicada que era, mais uma vez, isto não vai dar. Mais vale me conformar, mais vale aceitar a perda de qualidade de vida e esperar que mais nada de grave acontecesse. Mas eu quis algo diferente. Eu quis mais e lutei por isso. E achas que aqui em Endurance, eu penso sempre nisto, aqui os Ironmans, as maratonas, aqui como metáfora para a vida, que é nós queremos subir a uma montanha ou temos um problema e quando estamos a treinar, o que tu estavas a dizer, colocaste-te na meta. Eu não sei se vou fazer aquele tempo, eu não sei se vou acabar, mas eu vou pegar num objetivo muito grande e vou acabá-lo em etapas que consigo fazer todos os dias. Vou levantar-me do sofá e vou andar 5 minutos, 10 minutos, vou-me deitar mais cedo. E isto nós temos controle. Eu costumo dizer, e agora falo com propriedade, não sei se pode dizer, que é um bocado a caminhada para mim é aquilo que toda a gente ia fazer. Por exemplo, começar por aí. Nem que seja maior, ao seu ritmo, em contacto com a natureza, no exterior, não há nada melhor do que isso. E eventualmente acompanhado por aquela pessoa que a gente gosta. É excelente para partilhar, para termos ali um momento de, lá está, de partilha, de construção de algo que é a nossa qualidade de vida, é a nossa satisfação em estarmos com alguém, em olharmos pela nossa saúde e, de certa forma, bocadinhos todos os dias vai dar um grande bocado, uma coisa fantástica daqui a algum tempo. E eu diria então que a base é a caminhada, mas depois, se quisermos algo, passamos eventualmente para a corrida. Não tem que ser tudo o ciclismo, não tem que ser tudo natação. Mexer o corpo, é mexer a mente, é pôr uma mente mais forte, mais determinada, mais musculada, para que amanhã aparecer uma pedra no caminho, a gente passa por ela e nem a sente. Porque não há ninguém, pelo menos tem esse lema, que
pode começar mal uma caminhada, pode começar mal ou com pouca vontade, mas vai, disciplina, pouca motivação, mas boa disciplina, que é mais importante, e acaba essa caminhada sempre melhor do que começou. Portanto, a sensação de agradável no fim, eu digo que é presente, está praticamente sempre presente. E, portanto, é essas pequenas retornos que nós vamos tendo, que nos vamos desafiando a fazer algo mais e a repetir aquilo que nos faz bem. E quem gosta de coisas boas, gosta de repetir. E, portanto, acho que é esse o lema de sair, fazer, ter a disciplina para não desistir à primeira vez, à primeira semana, à primeira época, e ir buscar o prémio, que é o retorno positivo para nós. O grande prémio que nós temos nisto é a satisfação e a qualidade de vida que ganhamos sem grande investimento. É o nosso tempo, é a nossa vontade. E tu, quando soubeste aqui que tiveste a doença, foi numa altura, se tu quiseres partilhar, não é? Que a tua mulher estava grávida. Sim. Todo aqui este impacto aqui familiar, tu tiveste de focar em ti, mas ao mesmo tempo também tinhas ali várias metas, porque ao mesmo tempo. Eu tinha muita coisa a puxar-me para baixo e eu próprio tive que encontrar forças não sei onde para contrariar tudo isso. O contexto da doença, do diagnóstico foi muito complicado, para mim, lógico, e para a família próxima. O facto de a minha mulher estar grávida veio a ela e a mim também, mas principalmente a ela, tornar este desafio ainda maior, porque a condição de grávida tem muitas particularidades que nós já sabemos e, de certa forma, além de estar grávida no diagnóstico, estava no final da gravidez, num período de gravidez mais crítico, quando eu estava mesmo muito mal, porque a seguir à cirurgia veio os meus tratamentos, que foram muito violentos, é que me deixou num estado de saúde miserável mesmo, em que foi preciso a nossa família mais próxima conseguir ultrapassar tudo isto junta, cada um a sofrer à sua maneira, mas toda a gente a acreditar que vamos dar coça, porrada a esta maldita doença e devemos ter melhores dias, e assim infelizmente aconteceu. E é a beleza de ser humano, cada um à sua maneira, sim, cada um com a sua linguagem de amor, cada um meter uma peça para contribuir de maneira que consegue. Foi um desafio brutal. Passamos momentos muito complicados, cada um à sua maneira, várias vezes, mas felizmente estamos cá para contar a história. E tu, há muita gente que quer começar ou que quer empreender, não é? E tu montaste a tua empresa, sim, no pico da pandemia. Este podcast também começou na pandemia, portanto, queres partilhar? Porque nós às vezes justificamos e atrasamos anos os processos ou nunca fazemos, e eu penso que às vezes é um dos meus maiores medos, é chegar, se tiver o luxo de chegar velhinho, cheio de arrependimentos. Sim. E eu não quero... Foi exatamente essa questão que eu me colocava. O meu processo de empreendedorismo, se assim se pode dizer, foi fruto de um despedimento, de uma insolvência fraudulenta, portanto uma situação muito negativa, mais uma etapa da minha vida desafiante, em que eu, nesse ano de 2021, em plena pandemia, tive que tomar uma decisão importante para a minha vida, que foi voltar a fazer o que fazia, voltar à vida normal ou tentar criar algo meu. E eu disse assim para mim próprio, o mais fácil é voltar a fazer o que fazia ou seguir o caminho normal, mas por que não tentar algo que eu tenho uma vontade de empreender e não me querer arrepender no fim de um ciclo que tu não tentaste. Como disseste, e bem, eu posso me arrepender, mas tentei. É um bocadinho para o desporto. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas se eu não tentar, sei que não vou conseguir. E de facto é muito exigente, é muito, digamos, é crítico estas decisões, não são decisões gratuitas, envolve a nossa vida, envolve quem está connosco, envolve o nosso futuro, mas temos que arriscar, nós temos que, de certa forma, dar o passo. Sim. E vamos, de certa forma, calcar terrenos novos,
não os conhecemos, mas poderá valer a pena e vale a pena tentar. É um bocado isso, à semelhança do desporto, é vamos tentar, vamos acreditar e dar o passo. Mais uma vez temos de ser nós. E queres explicar um bocadinho o que é que tu fazes? Pode ser que as pessoas, não é, queiram te contratar. Eu trabalhei sempre na área da gestão, é a minha base de engenharia mecânica, mas trabalhei sempre na área da gestão de edifícios complexos, nomeadamente centros comerciais. Fui diretor de centros comerciais durante vários anos e, de certa forma, já era apaixonado e continuo apaixonado por um conceito que cá em Portugal, infelizmente, ainda não é reconhecido como devia, mas há de ser. É um caminho que se faz, uma questão quase cultural das empresas, uma questão cultural que tem a ver com o facility management, tem muito a ver com gestão de instalações, mas que na prática é pôr as pessoas no centro dos edifícios, no centro das atividades e, de certa forma, procurar servir bem as pessoas, os ocupantes, os utilizadores dos edifícios, para que de facto o resultado seja bem melhor. Portanto, é uma área muito interessante, porque primeiro lida-se com pessoas. Sim. E as empresas sem pessoas, mesmo com a inteligência artificial, ainda fazem toda a diferença. Sim. Eu costumo dizer que podem ser a força de uma empresa ou o problema de uma empresa. E, por outro lado, interliga tudo, que é aquilo que mais gozo me dá, é interligar tudo, porque está tudo interligado. Desde a comunicação interna, desde uma manutenção, desde a conformidade legal, desde o processo da qualidade, desde o colega da segurança. Então aqui o Facility Management interage com toda a gente e, de certa forma, põe a máquina mais oleada, traz-lhe eficiência, traz-lhe clarividência, traz, de certa forma, melhores resultados. Muitas vezes não se reconhece isto, porque ou tem alguém que cuida disto, ou tem alguém que dá uma perninha aqui, mas não aborda este tema e de certa forma vamos perder o foco. O foco do Facility Management são as pessoas. Enquanto eu posso ter um colega que esteja focado no negócio, na atividade principal, e eu estou focado em ajudar as pessoas, em ajudar a organização a ter melhores resultados. Então a minha agenda é essa. E não é a atividade principal da empresa. É, de certa forma, pôr a máquina a funcionar e os resultados mais à frente vão aparecer de forma sustentável. Não há milagres, não é um trabalho que no dia a seguir está resolvido, é um trabalho, digamos, que requer envolvimento dos colaboradores, da gestão de topo e, de certa forma, é um desafio bastante interessante. E tu, quando falas disso, falas aqui de cultura e de servir, porque eu conheço de casos que, no fundo, que parece que eles estão a puxar para lados opostos, que os outros são os inimigos e estão ali em guerras. E isto, ambos acabam por perder porque acabam ali por a puxar e quando deviam se unir e a pensar, não, somos uma equipa, estamos consoante o compromisso que fizemos, 1 ano, 5, 10, o que for, e vamos andar para a frente, vamos pôr as nossas diferenças de lado, claro, e vamos aqui fazer num bom acordo, costuma-se dizer que ambas as partes perdem, não é? Um contrato é um acordo entre partes que no fundo serve o win-win, no fundo é a beleza de um contrato, é isso mesmo, portanto, servir as partes. Agora, a questão da cultura, de facto, eu costumo dizer, é uma questão de agenda. Uma empresa existe para dar dinheiro, uma empresa existe para criar valor, deixar um legado, mas de certa forma há que trabalhar esta questão da agenda da empresa, a agenda do departamento. Muitas vezes, como disseste, poderíamos estar aqui com algumas situações que não são compatíveis e o Facility Management vai ajudar a identificar, não se faz nada sozinho, não vem descobrir a roda, não vem inventar a roda, mas vem trazer alguma luz, alguma clarividência e algum compromisso que de certa forma vamos conseguir entregar, que é, eu tenho este problema, vou-lhe trazer uma solução, vou trabalhar a solução com todos. E as nossas competências, que são muito vastas, vai ajudar lentamente, mas de uma forma consolidada, porque não vamos cair na tentação de resolver problemas rápidos para eles amanhã estarem iguais. Portanto, é uma questão de mudança de hábitos, isso revela e requer muito trabalho, de mudar comportamentos das pessoas
E lá está, à semelhança do Ironman, à semelhança da disciplina, à semelhança de cortar a meta, e eu não descanso enquanto não entregar isso ao meu cliente. E pode demorar mais tempo, pode ser um percurso um pouco atribulado, em que hoje consegue-se, amanhã não se consegue, mas sempre com o foco e com aquela agenda de entregar. E é um bocadinho esse conceito que eu levo para o meu trabalho, que é o compromisso de servir da melhor forma que eu sei, até os limites do meu conhecimento e da minha experiência, entregar algo, um tal integrável, de ser algo muito concreto, que ele sinta que seja benéfico para a sua empresa. Portanto, temos que não nos podemos esquecer que as empresas têm que entregar resultados. E, de certa forma, este compromisso com as partes envolvidas, para mim, é sagrado. E, de certa forma, eu vou sempre, como fiz para o Ironman, como faço com a minha vida, procurar todas as formas e mais algumas para entregar isso. E hoje em dia ainda há muita gente que não gosta de prestar contas. E eu gosto de prestar contas, gosto de tomar boas decisões, mas também tenho a humildade suficiente de dizer, olha, não consigo, isto não conto comigo, não sou competente ao nível de lhe satisfazer esta necessidade, mas felizmente tenho conseguido entregar coisas concretas que de certa forma podem ficar nas organizações. Isso é para mim o maior valor que nós nos podemos entregar. E tu tocaste aqui num ponto e veio-me à cabeça o que o Navy Seal disse uma vez, que é imagina que eu estou na liderança e crio um plano e implemento. A cena humana é questionar, este gajo foi burro ou isto. Agora, se eu der espaço ao meu subordinado, à equipa, para chegar com um plano, eles até posso ver que aquele plano não é o melhor, mas depois, olha, e pensaste nesta opção, fazer aquele tal coaching, aquela tal mentoria, e como eles têm skin on the game, não é? Vão aceitar aquela informação porque eles têm uma partezinha da fatia do queijo. Claro. Eu costumo dizer que nós podemos ter os melhores sistemas, os melhores processos, a melhor tecnologia nas empresas, mas se não tivermos atitude, se não tivermos pessoas comprometidas, e aquilo que eu noto e que trabalho e que gosto de trabalhar é envolver os colaboradores, envolvê-los, falar, partilhar e fazer um caminho com eles, não é? Que é procurar mostrar que se vai conseguir fazer alguma coisa, eu diria brilhante, porque conseguimos entregar uma coisa útil para a empresa, mas acabamos por, à partida, saber que não vamos ter a melhor empresa, as melhores pessoas, os melhores processos, as melhores instalações, o melhor orçamento, mas se juntarmos aquilo de maior valor que temos, que é pessoas e atitude, e vontade, e não desistir, e acreditar, conseguimos fazer coisas fantásticas. E se calhar chegamos a uma empresa em que temos um ambiente, ou melhor, umas instalações, mas não temos um bom ambiente, ou aquele contexto de deixar as coisas acontecer, portanto, é necessário que se queira mudar, e muitas vezes não se quer mudar, e eu acho que se consegue uma vez mais fazer coisas fantásticas, porque temos vontade em fazer e temos alguém do outro lado que nos permite esse trabalho. Com as pessoas, uma vez mais, com esse envolvimento, com essa partilha e mostrar o caminho e fazer o caminho com elas. Não é chegar lá e dizer, olha, segue em frente, é fazer o caminho ao lado delas e mostrar que se consegue. Mas para isso não se pode desistir. E tu estavas a falar aqui da inteligência artificial, o que é que tu pensas sobre isto? Porque muito se fala sobre isto, não é? Só que nós precisamos de sempre colocar as pessoas aqui no centro, porque quando nós ouvimos estas notícias, que não vão haver médicos, engenheiros, vamos ter psicólogos. Até ouvi uma há pouco tempo que me levou a refletir muito sobre isto, mas quero acreditar que não, que é os programadores. Sim. A função hoje em dia que é mais valorizada nas novas tecnologias, que tende a extinguir. Eu não quero acreditar nisso, porque hoje em dia a inteligência artificial faz coisas fantásticas, não sou a melhor pessoa não sou entendido na matéria, sou um mero utilizador e curioso,
embora no setor do Facility Management já há muita área, muita utilidade na inteligência artificial, mas eu considero sempre, e espero que continue assim, as pessoas vão estar sempre no foco e por cima disso tudo. E muitas vezes não há que ter receio, ou melhor, não há que ter receio ou esse receio da inteligência artificial fazer o meu trabalho, mas eu devo estar a par e saber usar a inteligência artificial porque vai ser uma mais-valia para mim. Portanto, eu tenho que perceber que isto está cá e vai ficar. Vai ficar assim. E, portanto, é mais uma ferramenta de trabalho e não uma substituição das pessoas. Porque elas vão se reinventar, aquela velha máxima que todas as gerações se fala, quais são as profissões de futuro, quais são as funções mais valorizadas, mas vai ser sempre por pessoas, não é? Se olharmos também por outro aspecto, que eu acho que há várias velocidades, que é o parque, ou digamos as empresas, trabalham a velocidades muito diferentes. Há quem esteja na vanguarda, há quem esteja na retaguarda e há quem não esteja no comboio, não é? Ou nas primeiras carruagens. Mas temos que perceber que o parque industrial, as empresas ainda precisam muito daquilo que é convencional. E a inteligência artificial vai entrando, vai ajudando, mas não vai tomando conta. Portanto, há edifícios que precisam de manutenção, precisam de pessoas. Um edifício sem pessoas não tem vida. Eu costumo dizer, e toda a gente sabe, que a vida dos edifícios está nas pessoas. Um edifício sem instalações, ou melhor, um edifício sem pessoas não precisa de instalações. Não há o propósito de servir a pessoa. Portanto, as pessoas vão estar sempre a ser necessárias. E de certa forma isso dá-me algum conforto, e porque de facto nós como pessoas conseguimos fazer coisas que as máquinas não conseguem. E tu, da tua vasta experiência, se fôssemos agora a dar conselhos aos nossos filhos, ou alguém que está indeciso, não é? Vou para a faculdade, vou virar youtuber, eu tenho um chatzinho e eu vou aqui sacar uma aposta que vai me pôr rico. O que é que tu gostavas de partilhar da tua vasta experiência aqui com... Não, eu por acaso, as minhas filhas, tenho uma com 18 e uma com 14, uma está próxima de ir para a faculdade, e há muitos conflitos de geração. Portanto, as minhas filhas acham que tenho um pai muito chato, que é normal. Há alguns conflitos naturais, mas eu acho que, olhando para a nossa altura, que éramos jovens, acho que tínhamos uma vida mais tranquila. Hoje em dia há muita incerteza e isso gera-lhes confusão na cabeça. O saber escolher, porque hoje em dia há muito ruído e isso torna-se mais desafiante para um jovem, que de certa forma também posso considerar, bem ou mal, que eles não têm se calhar a mesma maturidade que nós tínhamos à data. Porque éramos obrigados a procurar coisas e as coisas agora vão ter com eles, mas é uma falsa ajuda, eu diria. Hoje em dia eles se calhar estão mais conformados, se calhar não precisam ter tanta iniciativa, ou a grande parte não tem iniciativa porque as coisas vêm parar. E depois ficam fascinados, que nós temos que ter fascínio até aos últimos dias da nossa vida, porque senão perdemos a vontade de continuar, que é, isto é fácil, porque isto aqui ao meu lado, isto é um clique, isto aqui é imediato, sem custo, e se calhar não é bem assim, não é? E eu acho que poderá ser problemático daqui a algum tempo, tudo ser possível, mas nada realizável, ou ser possível e nada se concluiu. E de certa forma uma indecisão permanente, uma insegurança permanente, porque tudo é efêmero, tudo é possível, tudo aconteceu, tudo se torna fácil, mas na prática não se tem as coisas, não é? E sabes que o que eu noto, e mesmo com muitos clientes meus e pessoas que eu vou partilhando e conhecendo, eles olham para a parte de ter que fazer coisas difíceis, como nós fizemos, e eles esquece lá isso porque tu vais fazer por mim, ou nós até, eles não conseguem, não têm competências, e ao mesmo tempo, como eles não passaram por essas coisas, têm muita ansiedade. Sim. E a questão da ansiedade é, esta geração vai estar a sentir uma enorme... Uma certa insegurança. Insegurança do futuro. Sim, sim, e o futuro cada vez mais incerto, não é? Infelizmente. Portanto, há aqui fatores a jogar em várias dimensões que tornam, mas eu aprendi um bocadinho com o cancro que de facto com muita estabilidade, mesmo com muita estabilidade, o futuro prega-nos partidas.
Mas acho que, de facto, é uma geração muito diferente da nossa, e nós próprios temos alguma dificuldade em nos colocarmos com os referenciais atuais, de certa forma, porque temos a nossa geração, quem tem 40 ou 50, foi uma evolução tão drástica com a tecnologia, e não só, mas principalmente com a tecnologia, que eu sou do tempo das cassetes, não é? Eu sou do tempo das disquetes e em pouco tempo muita coisa se transformou, não é? E o futuro supostamente vai continuar assim. Portanto, é um desafio e, de certa forma, vamos procurando estar a par destas transformações, mas não nos esquecemos da nossa história, da nossa memória, não é? Sim, e desta, não é? Tu estavas voltando aqui para trás, aqui à tua história, não é? Que estávamos a falar em off, o teu melhor investimento foi uma máquina de musculação para casa, e aqui mostra resiliência e vontade de... É verdade, eu quando estava nos meus piores dias, enquanto tenho um diagnóstico médico a dizer: Pedro, esquece que tu nunca mais vais voltar a ser o que eras, de certa forma fiz como quis dizer, eu não me conformei. Foi uma semana muito atribulada para mim emocionalmente, porque foi a semana que a segunda filha nasceu, e de certa forma eu não ia ter saúde, qualidade de vida que queria, que já tinha tido, que tinha perdido. Ele disse-me: tu agora vais ser um inválido. De certa forma, aos 35 anos ia ser um inválido. Se eu tivesse 75, se calhar havia a coisa de outro prisma, mas aos 35 nós estamos com aquela força toda de viver e de crescer e de construir algo. E foi uma semana muito difícil para mim. Mas eu disse: não, eu vou mostrar a estas pessoas que estão enganadas. E aquela iniciativa de comprar uma máquina de musculação, quando eu tinha perdido toda a massa muscular, eu relembro que perdi cerca de 20 quilos por não conseguir ingerir alimentos, foi uma decisão iluminada, porque ainda hoje a uso e, uma vez mais, visito o passado cada vez que eu uso, que é o que eu já passei. E quando eu decidi comprar a máquina para ganhar a massa muscular que tinha perdido pelo cancro, foi uma excelente iniciativa. Portanto, foi mais uma iniciativa que eu tive para não me conformar, ou de certa forma para me ajudar a não conformar com o diagnóstico que me passaram. Se calhar outra pessoa já ficaria contente, satisfeita por estar viva. Sim. Mas não, de certa forma, ter qualidade de vida. E foi essa a minha vontade de usar mais uma vez várias armas, e a máquina foi mais uma arma que me ajudou, e agora estou a usá-la com todo o gosto. E tu pegaste aqui neste inconformismo e nesta emoção, esta gestão emocional, e canalizaste, que eu acho que é com muita gente aqui se perde. Às vezes acontecem-nos coisas más, e em vez de ir descarregar na pessoa ali do trânsito, é canalizar para outro sítio, num hábito, numa rotina, e dizeres: não, eu vou usar esta raiva, esta frustração, e vou fazer algo construtivo. Sim, foi a revolta existe, disseram para ficar grato pela sorte que tive em sobreviver ao cancro. Eu digo o contrário, tive azar. Cria-se revolta, cria-se raiva, cria-se uma energia que muitas vezes é destrutiva, mas acima disso vai-se criando ou regenerando diariamente a vontade de vencer. Isto é, nós sem ação, sem aquela energia de destruir e de criar algo novo, de avançar, também não saímos do sítio. Portanto, a raiva, o desespero, o sofrimento, são tudo palavras muito habituais, diárias no cancro. O sofrimento, a raiva, a dor, a angústia, o medo, a insegurança, a morte, tudo isso é um vocabulário muito habitual num doente de cancro. Mas depois tem que vir o resto. Tem que vir a outra parte. A tal parte que nos compete fazer. Portanto, sofrer é natural, não é algo estranho, vai fazer parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, mas e depois? O que é que eu posso fazer? O que é que me compete a mim fazer? Então venho lutar, venho não desistir, venho acreditar, venho comprar a máquina, venho me alimentar,
vem o querer saber mais, vem o procurar segundas opiniões, vem a pesquisa, vem a atividade física, vem aquelas coisas boas que não custam dinheiro, de certa forma, que só depende de nós. Portanto, a gente agarra-se a isso, para combater aquilo que também faz parte. Portanto, aqui isto é um jogo difícil, mas que vale a pena. E tu, por exemplo, tu estás a completaste os Ironmans e fazes triatlo, que é um desporto que agora está na moda, está a explodir, e vês tipo CEOs a fazer, e é engraçado que tu fizeste tudo isto e tu deve-te dar uma certa satisfação e gozo, porque a tua mente levou-te lá, tu, não é? Tu foste ali ao precipício e tu... Sim. O triatlo sempre foi um desporto que eu muito admirei sempre. Talvez a influência na altura da Vanessa Fernandes, dos Jogos de 2008, talvez isso, mas sempre apaixonado por bicicletas, sempre apaixonado por o nadar, e a corrida era um sacrifício, mas fazia parte. E portanto era um desporto que foi surgindo. A minha batalha de combater o cancro foi o ciclismo, em primeiro lugar, depois veio a corrida, e depois é que veio o voltar a nadar, que eu já nadava quando era mais miúdo. Portanto, juntou-se ali 3 modalidades que eu sempre admirei. E de certa forma foi uma curiosidade pelo triatlo, mas de certa forma foi também feito por degraus. O ciclismo, vamos experimentá-lo. Eu quando voltei a andar de bicicleta depois de doença, a satisfação foi, ou melhor, a sensação foi péssima, não foi satisfatório. Mas eu disse, eu vou melhorar. Então assim foi. Máquina, tentar, não desistir, e ao fim de algum tempo já me sentia com capacidade de pedalar. Depois veio, ok, vamos tentar correr. Não precisava de nada, umas sapatilhas, e comecei a correr e acabei por me inscrever numa meia maratona. Disse, eu quero cortar a meta da meia maratona, eu quero evoluir, e assim consegui, felizmente. Em 2012 fiz a meia maratona de Porto. Não me perguntes como, mas terminei. E depois veio o triatlo, de certa forma, mais um degrau. E lembro perfeitamente quando eu me inscrevi no triatlo, o meu estado de saúde era muito inferior ao que depois veio a estar, felizmente, mas eu passei vários momentos, vários meses, que eu não conseguia treinar, não tinha vigor. E até nem tinha condições de saúde para treinar. Mas eu dizia sempre, eu hei de voltar. Eu não vou desistir. Porque eu posso estar, e aconteceu várias vezes, estar 2 meses, 3 meses sem treinar, por falta de vigor. Disse, mas há de aparecer o dia em que eu vou fazer o saco e vou para sacar. E assim foi. E depois olhas para trás, não vou detalhar, mas olhas para trás e o ano passado recebes um mail da Federação de Triatlo de Portugal a dizer parabéns, você está há 10 anos federado em contínuo na Federação de Triatlo. Portanto, isto dá trabalho, mas é um orgulho enorme tu poderes ter feito um caminho porque não desisti. Porque se eu tivesse desistido ao primeiro contratempo, não acontecia o que aconteceu a seguir. E de certa forma foi um bocado a paixão, o querer, o gostar, também temos que gostar, o triatlo é exigente, mas podia ser só o ciclismo, seria a mesma recompensa. Não vamos por o triatlo como o único desporto de endurance, todos os esportes são exigentes, mas devemos praticar aquilo que gostamos, não é? E o triatlo dá-me prazer, ao ponto de ter feito um Ironman completo em 2023, muita gente deixa de praticar triatlo, deixa de querer fazer Ironman, e eu felizmente continuo interessado e motivado para a modalidade. Portanto, isto aqui é uma relação, digamos que é muito saudável, considero eu. E pegando aqui nesta questão, não é? Tu estás a ganhar dinheiro para a próxima etapa, o próximo sonho, queres partilhar um bocado? Sim, é um sonho, mais um. Acho que nós devemos ter sonhos. Eu lembro-me quando estava, voltando um bocadinho atrás, quando eu estava a treinar para o Ironman, com aquela... o primeiro Ironman foi para ajudar um amigo de doença, que tinha um sonho de vida de fazer um Ironman. Portanto, isso foi uma história muito bonita, um capítulo da minha vida muito bonito, em que eu, quando estava a treinar, eu sonhava com a prova. Todos os dias que eu treinava, eu arrepiava-me a treinar, ganhava energia que eu não sei onde é que ia buscar, porque eu tinha uma missão.
de cortar a meta. Por mim, pelo meu amigo, por uma causa e mostrar que era possível, e felizmente foi, mas era um bocado um combustível que inesgotável, que é um bocadinho, eu tenho aqui uma missão para terminar. Então foi um bocado, o Ironman foi um capítulo da minha vida, como eu disse, muito bonito, que se encerrou ali naquele dia, mas depois algo mais se iria fazer. E então, sempre apaixonado por bicicletas, já há muito tempo que adorava ter uma bicicleta de contrarrelógio, uma bicicleta específica, e então seria, de certa forma, como um símbolo destes 15 anos de luta, tentar uma angriação em que toda a gente que puder e quisesse contribuiria com uma verba, para eu poder ter ou desfrutar de um Ironman, que espero voltar a fazer no futuro, uma prova de triatlo longo, em cima de uma bicicleta que me levasse mais à frente, mais além. Isto é, eu olho para trás, como eu costumo dizer, eu olho para trás e fico, de certa forma, orgulhoso do trajeto que fiz, mas pedalo para a frente. Portanto, eu quero fazer mais, eu quero continuar, porque parar, costuma-se dizer que é morrer. Então, de certa forma, essa bicicleta como um crowdfunding seria excelente para poder pedalar em cima de um símbolo de 15 anos de luta. Há mesmo um bocado isso, é um sonho, é um valor alto, mas seria uma coisa, o Anything is Possible também é isso, não é? Mostrar que é possível concretizar esse sonho. E o Anything is Possible, não é? No meio deste processo todo, é fé, é esperança, sim, não é? Tudo esta... Quando tu vais para uma prova, quando vais para um processo de treino para ter uma prova de um Ironman, volto a dizer, ele tem tudo para correr mal. Uma lesão, uma doença, um problema mecânico, uma quebra de motivação que é natural ter. Nós não podemos andar sempre lá em cima, mas temos de ter aquela certeza, aquela determinação. Não, eu vou ter um dia mau, eu vou ter uma semana má, mas a semana boa vai voltar. E eu quero aquilo e vou lutar por aquilo. Portanto, nada me vai destruir, a não ser uma situação de força maior. Mas, de certa forma, foi o querer muito, o acreditar que vou fazer aquilo que à partida parecia impossível, que nos faz avançar. Portanto, por um lado, tem tudo para correr mal, mas nós podemos tornar isso possível. E foi isso que aconteceu. E tu, atualmente, que desafios tens e ambições? Olha, em termos desportivos, eu continuo a dizer aquilo há pouco das nossas filhas, da família, eu digo a toda a gente, façam desporto. Desporto como um modo de vida, como uma rotina diária. E eu, felizmente e infelizmente, já tive algum tempo sem fazer desporto e sinto-me pior. De certa forma, sinto-me com mais fadiga do que se fizer desporto. Portanto, estar ativo é bom, ajuda-nos na nossa vida da empresa, do nosso dia-a-dia, portanto, dá-nos algum rumo, temos sempre um bom retorno, como eu disse. Então, este ano, devido aqui a uma questão do joelho, não posso meter a carga de treino que tenho mantido nos últimos anos, mas mais uma vez é um período em que estou a cuidar e quero voltar a competir, mas este ano, de certa forma, decidi divertir-me a praticar desporto. Fazer voltas de bicicleta grandes com amigos, fazer com as pessoas que costumo fazer, mas treinar as 3 modalidades na medida do possível, mas divertir-me com o desporto e, de certa forma, fazer tipo um balanço destes anos todos, porque foram 2 Ironmans. Além dos Ironmans, foram muitas provas de preparação, muito treino, com foco na competição. Eu, de certa forma, há algum tempo decidi que 2025 seria uma altura para não pôr competição, mas pôr muito desporto. E tem acontecido, felizmente, tenho tido saúde e a força de vontade para continuar a praticar desporto. Portanto, para o futuro, voltar às competições, voltar a fazer um Ironman e, se possível, em cima dessa bicicleta do crowdfunding e, no fundo, também partilhar esta história. É aquilo que eu gostava de... Isto é uma terapia também para mim e partilhar que é possível acreditar e é possível fazer. E é possível, se nós não desistirmos, fazer coisas fantásticas, mesmo com limitações.
Sim, eu quando ouço aqui, tenho aqui o luxo de estar a ouvir, eu penso que tu estás-me aqui a dar uma masterclass privada de metas, de objetivos, de a forma de como é que eu pego num objetivo, quero, e faço, e independente das desculpas, o que é que eu tenho controle, o que é que, independente das coisas que me acontecem, o que é que eu posso controlar. Claro. E construir. Sim. E depois é muito eu quero, eu vou. Muita gente, não é uma crítica, é uma constatação, eu quero, mas não sei o quê, ou, e acabam por falhar. Não, eu quero, eu vou. O resto depois logo se vê. Preparar bem essa vontade, também não vamos estar a abraçar o mundo ou querer tudo, também temos que ter os pés bem assentos, mas há muita coisa que só depende da nossa vontade, da nossa iniciativa, porque o resto vai aparecer, o resto vai se tornar possível. E de facto a gente anda, não é? E isso é que nos faz conquistar alguma coisa, uma meta, uma subida, um monte, um tempo, uma medalha, sei lá, uma regularidade, dizer, por exemplo, que eu quero treinar todos os dias. Pode ser uma coisa estúpida, pode ser uma coisa, se calhar, exagerada, mas entre o querer e o fazer há uma grande diferença. E sabes, tu estavas a falar nisso, e nós falamos em off do overthinking, e também há outra coisa que é, o nosso cérebro, em 5 segundos, consegue nos desmover, mesmo nas provas eu acho que é, está a doer, vais morrer, vais cair, vais parar de respirar, vais te entalar. E esta narrativa que nós temos, se nós não demove-nos de fazer tudo que seja novo, tudo que seja ambicioso, fora da nossa zona de conforto. Eu no Ironman tive muito isso, mas eu estava com uma força, eu não consigo, eu acho que olho para trás e além do orgulho, isso de facto foi fantástico, modéstia à parte, estava fisicamente bem preparado, bem nutrido, e então sabemos que o Ironman custa a preparação, é lógico que a prova, o dia da prova custa, mas de certa forma eu costumo dizer que foram 365 dias para competir um dia. Não foi um ano, eu costumo dizer que é diferente, um ano ou 365 dias, é muito diferente. É uma imagem a escala é muito diferente. Eu treinei todos os dias, e é esse compromisso. E entreguei esse compromisso no dia de prova. E cortei a meta. Podia não cortar, mas estava lá na partida, como dissemos. Mas a questão de treinar tanto para fazer uma prova, de estar bem e sentirmos bem, como é que é de explicar? Bem no antes e bem no durante. O bem no durante é muito relativo. Porque vai bem muitos maus. Então no dia do Ironman eu lembro-me de estar na bicicleta e estar-me a sorrir para mim próprio, porque se calhar fiz o trabalho de casa, então o esforço era, em termos de comparado era muito menor, então foi uma diversão, num sentido figurado, porque estamos a falar de uma prova de Ironman, foram 6 horas de ciclismo, mas quando fui para a maratona vieram os problemas. É muito frequente, muito mais na minha condição, com muitas sequelas e com muitos condicionalismos, físicos e não só, ter problemas pelo acumular do esforço. E começa a vir, muitas vezes em alguns atletas, vêm problemas gástricos, intestinais, eu felizmente tive os problemas gástricos, em que consegui segurar, mas lembro perfeitamente naqueles momentos maus, não, ninguém me vai demover da meta. E eu dizia, lembro-me na primeira volta, eram 3 voltas de 14 km na maratona, e eu disse, até já. Olhei para a meta e disse, até já. Que ninguém me ia deitar abaixo. Mesmo que eu estando muito mal, estando a sofrer. Mas a força de terminar a meta era muito maior do que isso. Eu nem que fosse arrastos. Então na segunda volta, aos 28 km, já com uma carga, digamos, física, um impacto físico e mental muito superior, porque isto é exponencial, o desgaste, eu disse, só falta uma volta. E tu tiveste aqui 1 ano e tal, falta só uma volta. Já fizeste o trabalho quase todo. E portanto, nem que demore, nem que tu sofras, nem que sejas dores e um sofrimento louco, tu vais cortar a meta. Porque estás aqui, como se costuma dizer, na praia, não é? Não vais morrer na praia.
Foi muito duro, o Ironman é muito mental, muito mais que físico, e quando chego aos 40 km, eu ganhei asas, porque a meta estava à vista. Enquanto estamos ali, nós não temos noção da força que temos. Isto que é válido para qualquer pessoa, e foi uma sensação, cruzar, voar, calcar aquele tapete mágico, o red carpet do Ironman, e cortar a meta. E eu lembro perfeitamente, quando cortei a meta, eu consegui correr, eu consegui saltar, eu consegui caminhar depois, consegui depois ir buscar a bicicleta a andar para mais 20 minutos. Portanto, nós temos forças quase ilimitadas. Felizmente tive esse privilégio de ser assim, podia ser diferente, mas eu terei que ter consciência que fiz o trabalho necessário. Depois o resto logo se vê. Mas o fazer o trabalho e estar comprometido e entregar-nos ao desafio, acho que fiz esse trabalho. E depois tu sais dali e com aquela confiança e autoestima e vais aplicar na tua vida e em outras áreas da tua vida. E tu, claro. Às vezes nós em situações assim mais extremas, é que com deadlines curtos, sim, ou quando estamos mais sob pressão, sim, é que sai aqui. Sim. A pressão é boa até um certo limite, mas dá-nos a percepção de que é possível, mesmo com dificuldades, nós vamos conseguir, porque temos presentes aquilo que queremos e temos ferramentas de trabalho, de raciocínio e de crença quase. Não, eu vou conseguir. Mesmo que eu falhe, eu viro, contorno o obstáculo, ou caio, levanto-me e vou entregar. Se não foi à primeira, vai ser à segunda. Se não for à quinta, vai ser à sexta. Portanto, é o continuar e o focado numa meta, num objetivo. E é isso que nos vai dar, de certa forma, a maior probabilidade, a maior eficiência nas coisas. Assim, não, eu vou conseguir. Porque se eu me foco num problema, não é? Se calhar a probabilidade de atingir, de acertar na meta vai ser menor, não é? E tu tinhas aqui uma parte que eu também acho que é muito importante referir, a questão de servir um propósito. Faz-me quase lembrar aqui a questão do Viktor Frankl, que foi um dos sobreviventes de Auschwitz, e ele queria publicar o livro e depois criou a logoterapia e ajudou milhões de pessoas. E a história dele continua a inspirar. Quando temos este veículo, quase esta obsessão, não é? Nós quase que somos uma ferramenta de algo para meter no mundo. Sim, eu criei muito este projeto Anything is Possible para partilhar, mas também como terapia para mim. É muito importante porque isto é violento, mas temos que, se calhar, quase uma missão ou um propósito, um dever quase social para com as pessoas, de servir de exemplo, não como eu sou maior, sim, não é isso, mas ao contrário, isto é, eu tive problemas e consegui, tu se calhar também consegues. Eu fiz isto e deu resultado, se calhar contigo também poderá ser algo semelhante. Eu tive dias, como ainda há pouco tempo diziam-me, eu tenho uma dor de dentes, e assim, junta também que eu tenho se calhar 16 dores de dentes. Isso para mim não é nada, eu já passei por isso. Portanto, esta questão da experiência pessoal e do caminho que já fizemos pode, por um lado, relativizar o problema, se nós voltarmos a ter esse problema, e pode muito também de relativizar o problema dos outros. De certa forma, assim, não, ele já teve, eu também tenho que perceber que eu também posso ter, é natural, mas isto vai se resolver, porque ele também resolveu. Portanto, e nós somos muito parecidos, não é? Ou iguais. Portanto, a nossa atitude, é, como dizemos, vai se calhar fazer a diferença. É quase um propósito, uma vontade de nos ajudar a nós próprios, volto a dizer, é uma terapia, e ao mesmo tempo é uma forma de ajudar, de mostrar que foi possível. Isso tem o seu valor. E tu tocaste nisso, há estudos e formas de terapia com pessoas com depressão, com questões de saúde, que colocam a ajudar os outros. Sim. E tu tiras o foco de ti e ajudas, porque nós estamos programados para isso, nós sentimos-nos. Ajudar os outros é o nosso melhor benefício. Claro, é um bocadinho nas palestras que vamos assistindo e ouvindo, não digo que seja muito diferente, mas
é uma abordagem, digamos, muito distinta, que é uma abordagem, não há um valor da coisa, mas é muito diferente quando nós ouvimos alguém que tem teorias e conceitos interessantes sobre uma matéria, mas não vivenciou aquilo, ou temos uma história de vida, porque a pessoa passou por aquilo, tem experiência naquilo. E eu tive a experiência do cancro, não queria ter tido, mas isto, eu falar pela experiência pessoal, é diferente de alguém publicar um texto ou publicar uma experiência de alguém na terceira pessoa, ou de conceitos, algo abstrato. E eu valorizo muito mais histórias de vida e coisas concretas. De replicar, se calhar, alguns conceitos, com as devidas, digamos, aproximações e adaptações, mas algo real. E hoje falta muito a este mundo coisas reais. De conceitos estamos nós com chavões, com ideias bonitas e tudo, mas falta coisas reais. E se calhar se nós pudermos partilhar coisas reais, as pessoas agarram-se, se calhar, de uma forma com mais energia, de certa forma. Penso eu, posso ser enganado, mas dou valor a quem passou pelo caminho das pedras e conseguiu. Portanto, aquela pessoa que sabe o que está a falar, porque está lá a trabalhar numa empresa. Por exemplo, eu chego à beira de um operador de uma máquina. Eu posso ter 1000 conceitos, mas ele é que trabalha com a máquina. Eu não vou ensinar-lhe. Eu vou ouvi-lo, vou auscultá-lo, vou ter curiosidade sobre a máquina e posso aprender e vou aprender com ele. E não vou estar ali numa posição, não. Mas eu tenho um conceito, uma teoria, sim, mas tu não trabalhas aqui. E a pessoa é que me vai ensinar, não sou eu que vou ensinar à pessoa. Então, nós temos que conseguir extrair daquela experiência algo que nos possa ajudar, com as ferramentas de gestão, no fundo, a dar um retorno, um feedback interessante, útil. Mas eu valorizo muito, a pessoa está ali, é que sabe, está com aquilo. Posso ter uma abordagem diferente, um complemento à informação, ao conhecimento, mas ele é que está lá. Portanto, para mim isso também é importante. Sim, e tens aqui esta questão, teoria versus prática, e a questão de sermos vulneráveis, não é? Porque tu, quando contas esta história, por muito mexe contigo, mas todos nós partilhamos, porque cada um está aqui numa jornada ou tem as suas dores, e há esta ligação quando tu partilhas estas vulnerabilidades. Claro que não vamos estar aqui a abrir-nos a toda a gente, não é? Claro. Toda a gente tem as melhores das intenções, mas crias estas ligações que tens aquela consciência que paras, respiras, refletes. Sim, a reflexão é importante, não é? Sobre o que nos aconteceu, sobre aquilo que podemos fazer, mas eu acho que nas várias dimensões da nossa vida nós somos muito iguais, mas o que vai cá dentro é muito pessoal, não é? Mas se aplicarmos a mesma receita pode funcionar, pode não funcionar, mas somos, na prática, somos pessoas fantásticas que, se calhar, volto a dizer, a maior parte das vezes não conhecemos o nosso limite, e quando dizem, eu não consegui fazer um Ironman, assim, eu fiz, tu consegues. Não há desculpa. Ainda hoje de manhã disse isso num evento que tive, se tu quiseres, tu consegues. O anything is possible. E, portanto, não digas que não consegues. Agora, se queres muito, vais lá. O querer e não fazer não dá bom resultado. Portanto, nós somos muito iguais nisso. Agora, aquela pessoa que tem uma atitude, uma abordagem ganhadora, focada, resiliente, vai ter um resultado bem melhor no fim do processo do que todos partimos no mesmo ponto, mas chegamos a destinos diferentes, porque a nossa atitude é que vai fazer a diferença. Porque na prática, na base, somos muito parecidos, não é? E Pedro, se eu te perguntar, aqui o podcast chama-se Buceladamente, quais são os teus princípios e os teus valores que guiam a tua vida? Olha, eu gosto muito da autenticidade, de dizer as coisas sentidas cá dentro. Lido mal com a injustiça e infelizmente já fui alvo de muitas injustiças, como toda a gente, mas valorizo muito a verdade e a consciência das coisas e a parte racional das coisas. Gostava de ser mais emotivo, gostava de ser mais extrovertido, gostava de ser um melhor comunicador,
mas fruto se calhar daquilo que me aconteceu. Sou uma pessoa que estou bastante pensativa e a racionalizar sempre, a refletir, a trabalhar, mas sempre numa pesquisa de melhorar. Portanto, a forma de ser, acredito na verdade, acredito na força do trabalho e acredito que é possível. E tu, que lições ou conselhos, aquelas frases que às vezes tu ouves e causam um impacto, é uma bomba que tu ficas, epá, eu nunca tinha pensado nisto. Às vezes o receio de tentar, mesmo já tendo feito as coisas fantásticas, ainda às vezes se criam algumas dúvidas, mas há um lado do Pedro que diz vai, faz, e ao outro lado se calhar é melhor não, se calhar é melhor adiar, se calhar é melhor não ir por aí. Portanto, há esta luta interna permanente, numa parte mais racional e uma parte mais, digamos, emocional, não sei se é assim o termo, em que este jogo às vezes vira para um lado e que se calhar se virasse para o outro ganhava ou conseguia mais. E acho que isto vai continuar, somos mesmo assim, somos influenciados pelo mundo externo, não é? Mas gosto de conservar os meus valores e às vezes acredito que perco muito com isso, mas sinto-me tranquilo e de consciência tranquila com a minha situação, sou eu assim. E Pedro, tens alguma coisa que eu não tenha tocado, que tu queiras, que achas que é importante referir? Ou... Não, eu acho que este projeto, o meu projeto Anything is Possible, o Pedro é só um, nas suas mais diversas dimensões. A questão do empreendedorismo da minha empresa é um desafio enorme, em que eu se calhar estou a fazer o caminho mais difícil, mas o mais importante se calhar para mim. É um teste à minha capacidade e acredito naquilo que eu acho que funciona, naquilo que eu gostava de concretizar. Eu gosto de entregar uma energia quase inesgotável. Isto é exigente, mas nós vamos buscar as tais energias ao desporto, a nossa força de continuar, olhar para trás e não, eu estou bem agora, portanto a minha energia de certa forma regenera-se. E esta capacidade de nos regenerar é fundamental para o avançar da idade, para o mundo em que se vive hoje em dia, de muita incerteza, como falámos há pouco, de muitos problemas, e de certa forma se nos focarmos naquilo que é bom, naquilo que tem sucesso e no acreditar nas coisas boas da vida, torna-nos se calhar de certa forma mais capazes e de chegarmos ao fim do dia, isto mereceu o dia que tivemos, mereceu o meu esforço porque eu consegui alguma coisa. E acho que é um bocado por aí, que é a regeneração, o acreditar e focarmos naquilo que a gente quer. Acho que são 3 formas de irmos mais além. Pedro, queria-te, antes de mais, dar-te os parabéns porque a tua história e a coragem que tu tens de partilhar esta história e as tuas dores e os teus desejos é fora do comum. Quero-te ver na bicicleta. Também eu. Quero-te ver na bicicleta. Lá está, é mais um exemplo que é impossível. Mas vamos tentar torná-lo possível, não é? Sim. E acreditar que isso é possível. Eu já te estou a ver na bicicleta a aparecer lá no Spirit. Eu já estou a mandar isto para o universo. E digo mais, nem que demore mais um ano, focado no objetivo. Não na pressa, sim, mas focado naquilo que eu quero. Sim. E eu que da minha parte puder-te ajudar e gostava muito de ver falares e que a tua empresa ande. Sim. E que a questão mesmo da tua história como livro, porque não? Sei, quem sabe, mais daqui a algum tempo. Contado aqui em vários formatos, porque sim, é uma mensagem muito poderosa. Tem muitas abordagens, sim, mas no fundo vai dar à mesma mensagem, digamos, não é? Acreditar, não desistir. E obrigado pelo convite, acho que para mim isto é sempre uma aprendizagem, é mais um momento de partilha e espero que as pessoas tenham gostado de
pessoas reais a falar de coisas muito reais que elas próprias já vivenciaram ou podem vir a vivenciar. Portanto, anything is possible. Obrigado, Pedro. Obrigado.